9 de dezembro de 1995, 3 crianças acordam e procuram pela mãe. O que encontram é sangue, muito sangue, mas nenhum corpo. Porque às vezes o perigo não vem de estranhos, ele mora do outro lado da rua. E aí, pessoal, voltamos com mais um caso aqui no canal Serial Crimes. E se você procura casos reais que mostram que monstros podem estar mais perto do que imaginamos, você está no lugar certo. O caso de hoje aconteceu em 1995 em Tucson, Arizona. Uma mãe de 3 filhos, um quarto coberto de sangue e uma investigação que levaria a polícia a suspeitar de todos, menos da pessoa certa. Antes de começar, deixa aqui o like agora, se inscreve no canal e ativa esse sininho, porque esse caso vai te deixar sem palavras. O nome dela era Bonnie Sanborn, de 41 anos, mãe dedicada, tentando manter a família unida enquanto o marido trabalhava em outro estado. E na madrugada de 9 de dezembro de 1995, alguém entrou no quarto dela e a atacou com tamanha brutalidade que transformou aquele cômodo num cenário de pesadelo. E agora, nós vamos aos fatos. Tucson, Arizona, uma cidade de deserto e calor escaldante no verão, mas com invernos surpreendentemente frios. A casa da família Sanborn ficava em um bairro tranquilo de classe média. Casas geminadas, jardins bem cuidados, aquele típico sonho americano dos subúrbios. Naquela casa morava Bonnie Sullivan Sanborn, de 41 anos. Ela tinha cabelos castanhos escuros, era uma mulher pequena e delicada. Media cerca de 1,60 m e pesava pouco mais de 50 quilos. Mas apesar do tamanho, Bonnie era forte. E tinha que ser, porque ela estava criando 3 adolescentes praticamente sozinha. Bonnie era casada com Robert Sanborn, mas Robert estava trabalhando em Maryland havia alguns meses. Ele havia conseguido um emprego temporário lá e só voltava para casa a cada 2 semanas. Bonnie tinha tentado vender a casa em Tucson para mudar toda a família para Maryland e ficarem juntos, mas o processo estava sendo complicado, arrastado. E Robert já estava em conversas com o supervisor dele para conseguir uma transferência de volta para Tucson. Na verdade, Robert estava programado para voltar definitivamente na semana seguinte. Só mais alguns dias e Bonnie não estaria mais sozinha. Mas até lá, ela tinha que aguentar. E aguentar era a palavra certa, porque os 3 filhos dela estavam se tornando um desafio cada vez maior. O Brandon, que era o filho mais novo, ele tinha 10 anos. Ainda era uma criança, era doce e obediente na maior parte do tempo. A Cadence tinha 13 anos, estava entrando na adolescência e começando a se rebelar. Nada muito sério ainda, só desobediência típica de adolescente. Então, tinha o Bradley, de 15 anos, e o Bradley era o problema. E o Bradley, ele não era apenas um adolescente rebelde típico, ele estava completamente fora de controle. Festas não autorizadas na casa quando Bonnie saía, brigas violentas com os irmãos e com a própria mãe. Ele andava com membros de gangues. E a polícia já tinha vindo na casa do Sanborn várias vezes nos últimos meses por causa do Bradley. A Bonnie tinha tentado ser compreensiva, ela sabia que ser adolescente era difícil. Ela sabia que não ter o pai em casa estava afetando os meninos. Ela tinha tentado conversar, tentado impor limites com amor, mas nada funcionava. Bradley só piorava. Então chegou aquela manhã do dia 8 de dezembro de 1995. Era uma manhã normal, ou deveria ser. A Bonnie acordou cedo, como sempre, colocou uma caixa de cereal na mesa da cozinha, chamou as crianças para o café da manhã. O Brandon apareceu correndo, animado, se jogou na cadeira. A Bonnie serviu um copo de leite para ele. Depois ela pegou a própria xícara de café e caminhou pelo corredor até o quarto de Candace, que estava em frente ao espelho, colocando maquiagem. Bonnie disse que estava quase na hora de ir para a escola. Então a Candace revirou os olhos, como sempre, e disse que estaria pronta em 1 minuto. Bonnie continuou andando pelo corredor. Parou em frente à porta do quarto de Bradley. Bateu na porta, nada. Bateu de novo, silêncio.
Bonnie gritou através da porta, mas ainda nada. Ela encostou a orelha na porta esperando ouvir movimentos, lençóis se mexendo, gavetas abrindo, os sons normais de alguém acordando. Mas o que ela ouviu foi estranho. Um barulho metálico, como metal batendo no próprio metal. A Bonnie franziu a testa. Que diabos era aquilo? Ela girou a maçaneta, abriu a porta e lá estavam eles, Bradley e o amigo dele, Jason. Jason tinha 18 anos. Os dois estavam ali agachados no meio do quarto e na frente deles, um telefone público. Daqueles bem grandes, de metal, que você vê nas ruas. Jason estava segurando um pé de cabra e Bradley segurava um martelo. E os dois estavam batendo no telefone público, tentando arrombá-lo para pegar as moedas de dentro. A Bonnie ficou paralisada na porta por alguns segundos, processando ali o que ela estava vendo. Então ela conseguiu falar. O que vocês estão fazendo? O Bradley olhou para a mãe e sabe qual foi a reação dele? Nenhuma. Ele simplesmente disse com a maior naturalidade do mundo: a gente só tá tentando pegar o troco desse telefone. Então Jason, um amigo dele de 18 anos, que deveria ser mais responsável, virou para Bonnie e começou a rir. E a Bonnie perguntou a ele se ele estava sob efeito de drogas. Bonnie saiu do quarto, caminhou de volta para a cozinha. Ela sabia que tinha que fazer algo. Isso não era apenas rebeldia adolescente, isso era um crime. Eles roubaram o telefone público. Eles estavam tentando roubar o dinheiro de dentro do telefone, na frente dela, na casa dela. Então ela pegou o telefone da cozinha, discou o 91. Quando a atendente perguntou qual era a emergência, a Bonnie disse: eu quero reportar um roubo no meu endereço. Ela deu o endereço, desligou e disse para Candace e Brandon pegarem as mochilas e irem para fora esperar o ônibus da escola. Porque, na verdade, ela não queria que eles vissem o que ia acontecer. Então, minutos depois, bateram a porta e 2 policiais do departamento do xerife do condado de Pima, que eram conhecidos de Bonnie por terem ido várias vezes à casa dela nos últimos meses, por causa das confusões domésticas envolvendo o Bradley mesmo. Então a Bonnie os levou até o quarto de Bradley e quando o Bradley viu os policiais, seu rosto mudou completamente. Raiva. Raiva pura. Ele gritou para a mãe: eu não acredito que você chamou polícia para mim. E os policiais colocaram algemas em Bradley e em Jason. Levaram os dois para fora. E do lado de fora, enquanto colocavam Bradley no banco de trás da viatura, a Bonnie puxou um dos policiais de lado e fez um pedido que quebrou o coração dela a fazer. Ela falou assim: por favor, mantenha o meu filho no centro de detenção juvenil pelo menos uma noite. Pelo menos isso. Bradley estava fora de controle. Ela esperava que passar uma noite detido o assustasse o suficiente para ele parar. E que lá ele talvez recebesse algum tipo de aconselhamento. O policial acenou com a cabeça, disse que veria o que poderia fazer. E quando a viatura saiu, a Bonnie olhou para o lado e uma vizinha estava espiando pela cortina da janela, olhando para toda aquela cena. Mais adiante na rua, um casal que estava correndo tinha parado e estava olhando fixamente para a viatura da polícia. A Bonnie sabia que as pessoas naquele bairro já falavam da família Sambor. Ela sabia que tinha fofoca. Ela sabia que os vizinhos viam as viaturas chegando com frequência. E naquela noite, naquela sexta-feira, no dia 8 de dezembro, a Bonnie estava exausta. Ela tinha recebido uma ligação do centro de detenção juvenil naquela tarde e Bradley estava sendo mantido lá por acusações de roubo. Exatamente o que ela havia pedido. O Jason, por outro lado, ele tinha 18 anos, ele não podia ficar ali. Então, ele foi liberado no mesmo dia com uma multa. E por volta das 11h45 da noite, a Bonnie estava já de pijama, tinha escovado os dentes, estava pronta para dormir. Então ela foi até a sala, a Candace e o Brandon ainda estavam ali no sofá assistindo TV e ela mandou os dois dormirem. Mas eles ignoraram. Continuaram ali assistindo televisão, afinal era sexta-feira à noite e eles não teriam que ir para a escola no sábado. E a Bonnie já tinha brigado o suficiente por um dia, né, gente? Aí ela acabou deixando. Ela foi pro quarto, fechou a porta e apagou as luzes. Algumas horas depois, a Bonnie acordou, olhou para o relógio na mesa da cabeceira, 3 da manhã.
E ela ainda podia ouvir a TV ligada na sala. Bonnie gritou para que as crianças fossem dormir e elas foram. Bonnie voltou para a cama, puxou as cobertas e dormiu. E essas foram as últimas palavras que seus filhos ouviram ela dizer. Algum tempo antes do amanhecer, quando ainda estava completamente escuro lá fora, a Bonnie acordou de novo. Ela rolou na cama e abriu os olhos. Seu coração parou. Havia uma figura, uma silhueta grande de pé, do lado da cama dela, olhando para ela. A Bonnie nem teve tempo de gritar. Sábado, 9 de dezembro de 1995, 10h45 da manhã. Brandon acordou devagar. Eram 10h45 de um sábado. Normalmente, nos fins de semana, ele acordava com um cheiro de café fresco vindo da cozinha. Mas naquela manhã, nada. Brandon saiu do quarto, caminhou até a cozinha, estava vazia. E aquilo era estranho. Muito estranho. A mãe dele sempre acordava antes deles, especialmente aos sábados. Brandon foi até o quarto da irmã, bateu na porta e perguntou se ela viu a mãe deles. Ela disse que não, mas não fazia sentido sair sem avisar, sem deixar um bilhete, sem fazer o café. Isso não era típico da mãe deles. Os dois caminharam pelo corredor juntos e chegaram na porta do quarto da mãe e bateram na porta, mas só se ouviu o silêncio. Brandon então girou a maçaneta, empurrou a porta e o que ele viu fez o ar sair completamente dos pulmões dele. Ele viu sangue, muito sangue, nas paredes, no chão, no teto, nas janelas, respingos, manchas, poças. O colchão estava encharcado, completamente vermelho. Os lençóis brancos agora eram carmesim. Brandon ficou paralisado na porta, incapaz de processar o que ele estava vendo. E atrás dele, Candace colocou a mão na boca. Mas o pior era que a cama estava vazia. A mãe deles não estava lá. Os dois ficaram ali parados, congelados, em choque. Os dois começaram a procurar desesperadamente. Eles olharam embaixo da cama, abriram um armário, olharam um banheiro anexo. Ela simplesmente não estava em lugar nenhum. E nesse processo frenético de procurar, de se mover pelo quarto, de tocar em todas as coisas tentando encontrá-la, as camisas de Brandon e Candace ficaram manchadas de sangue. As suas mãos ficaram vermelhas. Candace então decidiu ligar para a polícia. Os dois choravam muito. Candace, com as mãos sujas ainda de sangue, pegou o telefone e discou o 911. Quando a atendente perguntou qual era a emergência, ela mal conseguia falar. Ela estava soluçando, tentando respirar, tentando explicar o inexplicável. A atendente disse que policiais estavam a caminho e que eles ficassem calmos, que saíssem de casa e esperassem do lado de fora. Então, o Brandon e a Candace saíram pela porta da frente, as camisas estavam todas manchadas de sangue, as mãos vermelhas, e os vizinhos começaram a sair das casas, vendo duas crianças ali sentadas, visivelmente traumatizadas. Cerca de 15 minutos depois, que pareceram horas, as sirenes. Então chegou um carro e dele saiu um homem alto, cerca de 40 anos, usando um terno. Detetive Brad Faust. Faust era um detetive experiente do Departamento de Homicídios do Condado de Pima. Faust estava esgotado, sobrecarregado, tinha casos acumulados em cima da mesa dele que ele mal conseguia acompanhar, e agora isso, mais uma chamada. Ele olhou para as duas crianças sentadas no meio-fio, notou o sangue nas camisas delas. Seu coração pesou, porque ele já tinha uma ideia do que ele ia encontrar lá dentro. Então ele passou pela fita de isolamento que os primeiros policiais já tinham colocado. Ele entrou na casa e, mesmo sendo um detetive experiente, mesmo tendo visto dezenas de cenas de homicídio, o Faust parou no batente da porta e apenas olhou e viu uma explosão de violência. Ele respirou fundo, colocou as luvas e entrou. Ele começou pela cama, que claramente era o epicentro da violência. Os lençóis estavam parcialmente arrancados, amassados, puxados para fora do colchão, como se tivesse havido uma luta. Em um dos travesseiros, Faust viu algo que fez ele parar. Uma impressão digital, em sangue, clara, bem definida. Ele olhou para o resto da cama, havia uma faca dobrável com cabo vermelho. Estava aberta em cima do colchão ensanguentado. Ao lado da faca, uma bolsa de mulher despejada.
cartões de crédito espalhados, um talão de cheques, identidade, tudo ali. Fausto franziu a testa. Se isso fosse um roubo, por que o ladrão deixaria os cartões de crédito? Porque não levou nada de valor. Então isso não era um roubo, era algo pessoal. Fausto começou a caminhar devagar ao redor da cama, examinando cada centímetro. E então no colchão, perto do lado da cama, ele viu algo pequeno. Algo que poderia facilmente passar despercebido. Um botão pequeno, marrom de roupa. Fausto se agachou, pegou o botão com cuidado, usando uma pinça da equipe forense. Ele foi até o armário de Bonnie, começou a examinar as roupas dela e procurou algo que tivesse botões marrons desse tamanho e estilo. Nada. Nenhuma peça de roupa de Bonnie tinha botões assim. Então de quem era esse botão? A possibilidade mais provável caiu da roupa de quem atacou a Bonnie. E no meio da luta, no meio da violência, um botão se soltou e caiu. Então Fausto notou algo que mudou completamente o entendimento dele sobre o que tinha acontecido ali. No meio de todo aquele sangue espalhado, os respingos, as manchas, as poças, havia um padrão diferente, um rastro, gotas de sangue, formando uma linha clara no carpete. Fausto seguiu o rastro com os olhos. Ele saía da cama, atravessava o quarto e ia em direção a uma porta de vidro deslizante que dava para o quintal. Ele sabia que o atacante entrou ali, ou saiu por ali, ou ambos. Então ele saiu para o quintal, o rastro de gotas de sangue continuava na grama, levando a uma porta que dava para a garagem. Então ele caminhou até a porta da garagem, girou a maçaneta e a garagem estava vazia, não tinha carro. Fausto fechou os olhos por um momento, reconstituindo mentalmente. Alguém entrou pela porta de vidro do quarto da Bonnie, atacou ela violentamente na cama, depois carregou a Bonnie, viva ou morta, não dava para saber ainda, através do quintal até a garagem. Então, colocou ela no carro, no próprio carro dela, e dirigiu para longe. A questão que martelava na cabeça de Fausto era se Bonnie ainda estava viva quando foi levada ou já estava morta. E o mais importante, claro, quem é que fez isso? Fausto então saiu da casa e foi até onde Brandon e Candice ainda estavam sentados ali no meio-fio. Ele se agachou na frente deles e fez algumas perguntas sobre a última vez que eles tinham visto a mãe. Se viram algo, mas infelizmente eles disseram que não. Fausto então voltou para a garagem, olhou ao redor e um detetive entrou e disse que o carro que estava faltando era um Chrysler azul claro, que era do modelo LeBaron e a placa do Arizona, e com isso o Fausto pediu para colocar um alerta. Ele pegou o seu bloco de notas e começou a fazer uma lista mental, e em casos de homicídio doméstico, especialmente envolvendo mulheres, as estatísticas eram claras. Na maioria esmagadora dos casos, o responsável era alguém próximo da vítima. Bradley Sanborn, de 15 anos, estava preso no centro de detenção juvenil no momento do crime. Jason, de 18 anos, que era um amigo de Bradley, membro de gangue, ele foi solto algumas horas antes do crime. E na própria manhã anterior ao assassinato, Bonnie tinha chamado a polícia para o próprio filho. Será que isso seria vingança? Fausto fez algumas ligações, confirmou que Bradley realmente estava preso na noite anterior, mas o Jason ele foi liberado por volta das 2 da tarde do dia anterior. Teoricamente, ele tinha tempo e oportunidade para voltar durante a madrugada e atacar a Bonnie. E Jason, ele tinha um perfil violento, ele era de gangue, ele usava facas e tinha aquela faca com cabo vermelho que foi encontrada na cama de Bonnie. Então o Fausto decidiu que Jason era prioridade número 1. Mas primeiro ele precisava falar com Bradley. Porque mesmo que Bradley não pudesse ter cometido o crime, ele poderia saber de alguma coisa. Então Fausto chegou ao centro de detenção naquela noite para falar com Bradley. Ele informou que a sua mãe estava desaparecida e falou de todo o sangue que foi encontrado no quarto dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Bradley imediatamente. E ele perguntou se Jason poderia ter machucado ela. Só que Bradley, chorando, disse que ele ficou com raiva, sim, pela mãe ter chamado a polícia, mas que não sabia. E o Fausto perguntou se Jason tinha uma faca e Bradley disse que sim, que ele tinha uma faca dobrável vermelha. O Fausto sentiu uma pontada de adrenalina. A faca no quarto de Bonnie tinha um cabo vermelho. E depois de sair do centro de detenção, o Fausto mandou equipes procurarem o Jason, mas não encontraram. Até que Fausto recebe uma ligação.
Do outro lado da linha, um homem quase sussurrando falava que viu na TV sobre a mulher desaparecida, a Bonnie Sambor, e continuou dizendo que ele e a esposa estavam correndo e viram um carro azul, abandonado, e tinha alguém no banco de trás. E esse alguém seria uma mulher deitada que parecia estar morta. O Fausto então dirigiu em alta velocidade até o local que o homem tinha descrito, e lá, a cerca de meia milha da casa de Bonnie, havia um Chrysler azul claro, abandonado na beira da estrada de terra que cortava o deserto. Ele chegou perto o suficiente para olhar pela janela traseira e lá estava ela, a Bonnie, deitada no banco de trás, imóvel. O Fausto esperou a equipe forense chegar e só então ele se aproximou mais. A Bonnie, ela estava no banco de trás, deitada de lado. As suas mãos estavam amarradas atrás das costas com abraçadeiras de plástico e havia uma meia enfiada na boca dela, amordaçada. Da cintura para baixo, ela estava nua. E ele gentilmente levantou a cabeça dela e viu as feridas. E não eram facadas, eram buracos, perfurações, 19 delas, concentradas no rosto e na cabeça. Feridas de formato estranho, não redondas como uma bala, não lineares como uma faca. Eram irregulares. Parecia feita por uma chave de fenda ou picareta. Então o Fausto olhou para o corpo da Bonnie. Ela tinha feridas defensivas das mãos e nos antebraços, marcas profundas. Ela tinha lutado, ela tinha tentado se defender. E as suas costelas estavam visivelmente fraturadas. A violência que tinha sido infligida a essa mulher era incompreensível. Um dos técnicos forenses pegou uma luz negra e começou a passar pelo interior do carro e acharam o DNA do assassino. O técnico cuidadosamente coletou uma amostra e colocou em um tubo de evidências. A equipe forense tinha terminado de processar o quarto de Bonnie e tinha alguns resultados preliminares. A impressão digital sangrenta que estava no travesseiro, eles tinham conseguido identificar. A impressão era de Cadence, a filha de 13 anos de Bonnie. Mas ele imediatamente lembrou que Cadence e Brandon tinham entrado no quarto procurando pela mãe, tinham tocado em tudo, tinham se sujado de sangue e aquela impressão digital vinha daquele momento de desespero. Mas e se não viesse? O Fausto então falou sobre as impressões digitais com a Cadence e ela apenas desmoronou em lágrimas, explicando exatamente o que o Fausto já tinha concluído, que ela estava desesperada procurando pela mãe naquele momento, então ela ficou tocando em tudo. Ela não sabia o que ela estava fazendo naquele momento, então acabou tocando em algumas coisas. O Fausto acreditou nela completamente, mas tinha outro suspeito, óbvio, que o Fausto precisava eliminar, o Robert Sambor, o marido da Bonnie. O Robert estava supostamente em Maryland trabalhando, mas será que ele estava mesmo? Ele fez uma lista de todos os voos que saíam de Maryland para Tucson no período entre 8 e 9 de dezembro e começou a ligar para cada companhia aérea pedindo a lista de passageiros. E horas depois, Fausto tinha checado todos os voos. E Robert Sambor não estava em nenhum deles. Mas, em 1995, pré-11 de setembro, a segurança nos aeroportos era uma piada. Você nem sempre precisava mostrar a identidade para voar em voos domésticos. Então, o Robert poderia ter, sim, viajado com um nome falso. Ele precisava do DNA de Robert para comparar com o DNA encontrado no corpo da Bonnie, e Robert concordou em dar essa amostra. E agora era só esperar. Setembro de 1996, 9 meses depois, Fausto reentrevistou todos os vizinhos, até que uma vizinha disse algo que mudou tudo. Ela contou que circulava um rumor que o jovem Frederick Royval, que morava do outro lado da rua, achava Bonnie atraente. E havia outro rumor que uma mulher havia sido agredida sexualmente por um jovem naquela vizinhança. E talvez fosse o Fred. Fred tinha 22 anos em 1995, morava com o pai bem em frente à casa dos Sanborns. Ele e o pai já haviam ajudado Bonnie antes fazendo alguns reparos na casa dela. Ou seja, Fred conhecia a casa por dentro. E baseado em rumores, Fausto coletou o DNA de todos os jovens da quadra e o resultado veio. O DNA encontrado no corpo de Bonnie era de Frederick Royval. Fred foi preso mais de um ano após o assassinato. E durante o julgamento, a promotoria apresentou as evidências. DNA inequívoco, conhecimento da casa, proximidade física, oportunidade. Fred foi condenado por assassinato em primeiro grau, agressão sexual e sequestro. Sentença:
prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, mais 63 anos por outras acusações. E baseado nas evidências forenses e no depoimento durante o julgamento, essa é a reconstituição do que aconteceu. 2h30 da madrugada do dia 9 de dezembro, Frederick estava observando a casa dos Sanborns, de um ponto onde ninguém poderia vê-lo. Ele sabia que a família planejava se mudar para Maryland. E antes que isso acontecesse, ele tinha algo que precisava fazer. E por volta das 3 da manhã, as luzes da sala se apagaram. Depois uma luz do quarto acendeu e apagou. Era a hora. Fred pegou sua arma, que era um martelo com uma ponta afiada, quase igual uma picareta, e caminhou até o quintal dos Sanborns. A porta de vidro deslizante que dava direto para o quarto de Bonnie estava destrancada, como ele esperava. Então ele entrou, a Bonnie estava dormindo, quando ouviu um rangido no chão, ela acordou, virou e viu Fred ali. Ele atacou imediatamente com o martelo afiado, a Bonnie tentou se defender, colocou as mãos na frente do rosto, lutou, e ele a golpeou 19 vezes no rosto, na cabeça com o martelo. Fraturou suas costelas e quando Bonnie parou de lutar, mas ainda viva, ele amarrou as mãos dela com abraçadeiras de plástico, enfiou uma meia na boca dela e depois procurou a bolsa dela. Despejou tudo na cama até que ele achou a chave do carro. Então ele pegou a Bonnie nos braços, ainda viva, ainda consciente e sentindo muita dor, e a carregou pelo quintal até a garagem. Colocou ela no banco de trás do Chrysler azul e dirigiu meia milha de distância. E lá, dentro do carro, enquanto Bonnie agonizava, amarrada e amordaçada, ele a agrediu sexualmente. E ela morreu ali, sozinha, aterrorizada, em dor inimaginável. Fred então saiu do carro e simplesmente caminhou de volta para casa. Durante meses, a polícia focou nas pessoas próximas, o filho problemático, os amigos dele, o marido distante, os conhecidos de Bonnie. Porque, estatisticamente, a maioria dos assassinatos é cometida por pessoas próximas. Mas, às vezes, o perigo não vem de dentro do círculo. Às vezes, vem de onde menos esperamos. E foi apenas um boato, uma fofoca de vizinhança, que finalmente levou ao assassino. Se Fausto não tivesse voltado a reentrevistar todos aqueles vizinhos, se aquela mulher não tivesse mencionado o rumor sobre Fred, talvez esse caso nunca tivesse sido resolvido. E as verdadeiras vítimas? 3 crianças que perderam a mãe de forma mais traumática possível. Que peso essas crianças carregam? Que culpa Bradley deve ter sentido por estar preso quando a mãe precisava dele? Que trauma Brandon e Candace carregam por ter encontrado aquela cena. E o Frederick está preso desde o ano 2000, prisão perpétua sem liberdade condicional, e ele nunca mais vai sair, vai morrer na prisão. Mas isso traz Bonnie de volta? Isso apaga o trauma das crianças? Isso devolve os anos de infância roubados delas? Não, nada vai. A única coisa que podemos fazer é lembrar que monstros não têm cara específica. Que perigo pode estar mais perto do que a gente imagina. E que nós precisamos prestar atenção nos vizinhos, nas pessoas ao nosso redor, nos sinais. Porque às vezes um simples boato, uma simples observação pode ser a diferença entre a justiça e a impunidade. E se esse caso te impactou, compartilha para que mais pessoas conheçam a história de Bonnie. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E nos comentários diz aqui pra mim, você acha que a polícia deveria ter suspeitado do Fred desde o início? Deixa aqui a sua opinião. Que Bonnie Sanborn descanse em paz e que suas crianças tenham encontrado alguma forma de reconstruir as suas vidas após tamanha tragédia. Um abraço e até o próximo vídeo.